é importante o jogador de futebol saber como lidar com rede social, né? Então, além do cuidado de fazer um treinamento de comunicação, é como ele se importa até com roupa, vestimento, tal, e também como lidar com uma entrevista. Onde é que o jogador realmente costuma falhar? Pelo seu feeling, pela sua experiência? Então, essa parte de gestão de carreira, de imagem, cara, desde tudo. Então, se preocupar como que o cara fala, até a rede social, produção de conteúdo e tal. Eu acho que hoje o jogador, ele precisa estar ligado de, cara, eu preciso fazer um conteúdo. Porque assim, antigamente era, eu preciso disso aqui pra sobreviver, até aqui, acabou. Consegui, tá bom assim, eu tenho minha casinha, até aqui tá tranquilo. Agora não, agora todo mundo quer melhorar, por que não dá pra melhorar? Posso ir um pouquinho mais além. Total. Precisa dessa ganância, que não é uma ganância, no caso é ser ambicioso. Ser ambicioso, né? de querer coisas melhores, querer dar uma qualidade de vida melhor para a família. É o fato de pensar grande e fazer o que precisa ser feito nesse momento, sim, né? Sim. Por isso que qualquer coisa mais importante que você precisa fazer, pro resto ficar mais fácil e desnecessário. Se você tiver clareza disso aí, você chega onde você quer. Cara, é um negócio que é difícil você manter, só que você precisa manter. Cara, chamar o cara pro café, trocar uma ideia, manter isso. E eu acho que fazer novos relacionamentos, tá? Em lugares que te levam pra outro nível. Pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro podcast e hoje é um tema muito legal. A gente vai falar sobre alto rendimento além do esporte, que às vezes a gente acha que alto rendimento é só para atleta, para jogador, para atleta profissional, mas nada disso. É a gente ser bom e saber aplicar a alta performance em todas as esferas da nossa vida. E antes de apresentar meu convidado Esdras, que nos ajudou em vários processos de construção da clínica, inclusive a incentivar o podcast. Para você que veio com alguma indicação de algum amigo, meu nome é Giovanni Renó, sou médico de esportes, sou fundador da Player Medicina e Fisioterapia Esportiva, uma clínica voltada para prevenção e tratamento de lesões esportivas para poder melhorar o seu rendimento. E claro, a gente vai criar um departamento médico exclusivo para você. E aqui do meu lado, meu amigo e sócio Danilo Medeiros, fisioterapeuta monstro sagrado e fisiologista. E assim, será um prazer gigantesco estar trocando uma ideia aqui com o Esdras, porque é um cara que tem uma bagagem muito interessante no backstage, principalmente do futebol, que é bem bacana. Então a gente vai estar agregando muito conhecimento e muita curiosidade também. Então vamos lá? Esdras, me conta um pouquinho da sua história, me fala de onde você surgiu, ou qual foi a sua ideia, qual é a sua identificação com o esporte, para a gente poder entender um pouquinho a sua história. Perfeito. Cara, primeiro agradecer o convite, puta convite legal. Eu trabalho com podcast também, com produção de conteúdo e tal. É legal a gente estar sempre nos bastidores e agora fazer parte disso da hora. Então, agradeço aí pelo convite. Então, meu nome é Esdras Vilas Boas, eu trabalho com marketing dentro do futebol, então, com esporte, né, mas focado dentro do futebol. Trabalho na agência 94 Marketing Futebol. Sou formado em Relações Públicas e aí me envolvi nesse mundo da comunicação e agora trabalhando um pouco de marketing. Falar até um pouco da vista, podia ser Itaquera aqui atrás, mas... mas tá bom, assim, não vou falar que tá feio, tá boa. Valoriza, a vista valoriza, vai um pouquinho. Valoriza. Eu particularmente gosto bastante, né? Sim, a gente já ganhou alguns títulos aqui dentro. Eu vou ser clubista, tá? Não vou mentir. Mas cara, prazerzão, então já tô nesse meio aí da comunicação dentro do futebol já há um tempinho, assim, né? Não, é legal. E, assim, o jeito que eu conheci o Esdras foi meu paciente, né? Sim. Veio como paciente, tratou com o Danilo também, né? Tratou com o Danilo. E a gente veio criando aí uma amizade, uma conexão, que já vem aí mais de um ano, né? Eu acho que já passou comigo mais de um ano, né? Sim. Então, assim, o Esdras trabalha com marketing e futebol, né, Esdras? Me fala um pouco, inclusive você comentou na 94... Marketing Futebol. Marketing Futebol. Me fala um pouco, o que você faz, como que é a importância de gerenciar a carreira do atleta não só no campo, mas fora do campo, que vocês também atuam nessa parte, né? Sim. Como que é trabalhar com isso? Cara, acho que é um desafio. Hoje em dia, acho que a comunicação, igual o podcast aqui, eu acho que facilita pra caramba, mas ao mesmo tempo é um desafio grande, porque eu acho que a gente precisa saber se comunicar mais, se comunicar melhor. Eu acho que nem é saber comunicar mais, mas ter qualidade nisso. Então, acho que dos nossos pilares lá da agência é essa qualidade, né? Então, a gente já cuida de alguns nomes, né? Um dos nomes é o Denilson Show, que é um nome que está na comunicação já há um tempo e tal. Então, acho que o cuidado que esteve com ele há uns anos atrás
para ele se identificar com o público, para ele se comunicar melhor. Acho que vai desde daquelas aulinhas de comunicação, né? Então o cara aprender a falar, como falar, e aí vai até a parte das redes sociais. Então cuidar de toda essa parte. Vocês ajudam nessa reeducação do atleta em si? Total. A como falar, como responder, Total. como se comportar? Tem a parte do media training, que aí a gente normalmente terceiriza, né? Contrata alguém para cuidar disso, tal, principalmente para dar entrevistas. Eu acho que hoje em dia é importante o jogador de futebol saber como lidar com rede social, né? Então, acho que além do cuidado de fazer um treinamento de comunicação, é como ele se importa até roupa, vestimento, tal, e também como lidar com uma entrevista. A gente ainda sente um pouquinho de como que eu posso dizer, eu acho que o jogador, ele acaba tendo... Depende da base de onde ele veio, ele acaba tendo uma educação muito simples. Então, para a gente conseguir fazer que ele fale melhor, com uma melhor qualidade, é um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Demora mais tempo. Demora mais tempo. Então, acho que o caso do Denilson, né, a gente, desde da forma de se impor, acho que ele começou lá atrás com o Donos da Bola, com o Neto, depois ele foi para o pessoal o programa do meio-dia, da Renata Fã, Jogos da Bola, e aí hoje ele tá na Globo e assim, você vai ver que a comunicação do cara é outra coisa. Sim. Mas o que eu acho mais interessante é que eu acho que a gente tem a essência do cara, então a gente não pode simplesmente fazer o cara montar um robô, o cara precisa saber... Tem que ser ele ali, isso, né? Tem que ser a personalidade dele, base isso. dele, né? Então, no caso do Denilson, acho que ele é um cara que ele é a essência dele em qualquer hora, então... fora Mas o Denilson é o dono ali, né? Isso, ele é o dono, ele é né? um dos diretores. Ele é um também. dos diretores. Um dos diretores, ele entrou como sócio de uns ali. Então, antes até dessa história, né, a gente tinha uma outra agência, cuidava de gestão de carreira, a gente viu que vivia dentro desse meio do futebol, e aí os diretores acabaram criando essa agência de 94 Marketing Futebol, e aí ele veio como sócio dentro disso, né, e também com o nome dele acaba dando uma visibilidade legal. Então, eu acho que essa essência, a gente tirar essa essência do cara e colocar uma comunicação com qualidade, eu acho que faz o cara se dar bem nisso aí e o cara acaba sendo ele, entendeu? E assim, curiosidade, né? Pegando um pouquinho, onde é que o jogador realmente costuma falhar? Pelo seu feeling, pela sua experiência? Porque assim, é até importante, né? Tem vários jogadores que acompanham também a gente, Sim. Que é interessante saber um pouquinho, uma dica já que você pode estar dando, onde ele pode melhorar, onde é que ele costuma errar nesse lance da comunicação, lance de vender a imagem de forma correta. Cara, estudar, cara. Estudar, eu digo assim, às vezes ele tenta dar eu acho que uma das situações que acontece, o cara traz uma história para falar na entrevista, eu acho que o cara precisa estudar. Então, eu digo estudar, o cara saber com quem ele está falando, então, do outro lado, quem é a repórter, quem é a pessoa, ele ser educado, ele agradecer pela pergunta. Eu acho que o que pega bastante é que às vezes você sai naquela derrota, então tá naquele jogo, o cara perdeu. Sim. Então, eu acho que é difícil, mas o cara precisa também ter esse autoconhecimento ali na hora, né? Ter uma... como que eu posso dizer... saber administrar os sentimentos ali, entendeu? É o autoconhecimento, né? Talvez o autoconhecimento mesmo. Inteligência emocional, perfeito. Às vezes, muitas vezes, na verdade, hoje eu tô lá no Desportivo Brasil, eu sei que a escola é meio menosprezada, de certa forma, né? Uhum. Os meninos vão na escola para poder complementar mesmo até o terceiro colegial, mas assim, às vezes treinam 2 períodos e vão pra escola 1 período só, né? Sim. E aí acaba não desenvolvendo se não tiver uma base familiar sólida. Sim. Que suporta isso, né? Sim, eu acho que vai muito nesse caminho, né? Eu acho que a base familiar ajuda pra caramba o cara, assim, quando tem uma base boa, assim. Sim. Mas eu acho que ele precisa saber com quem ele tá falando do outro lado ali, entendeu? Então ele vai fazer uma entrevista pós-jogo, ou pré-jogo, ou vai num podcast. Cara, eu gosto muito dessa informalidade. O cara tem que ser informal, tem que ser ele. Só que às vezes ele precisa pensar 10 vezes antes do que falar, porque você sabe que hoje em dia pro cara ser cancelado ou qualquer outra coisa do tipo,
é ruim para a imagem dele. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, sabe? E veio um pouco do que a gente tá conversando, da alta performance além do esporte. Sim. Não é só treinar e ser um bom atleta, ter um bom rodagem, né? Minutos, o pessoal fala, não machucar. Mas é como se comportar também, né? E eu acho que isso ajuda bastante a ele gerenciar o estresse e evoluir como pessoa e como atleta profissional. E conseguir melhores contratos, essas coisas, querendo ou não, faz toda a diferença, né? A imagem que você vende. Não basta ser só um bom jogador, um bom atleta. Você tem que ser uma boa imagem também. Total. E porque acaba virando exemplo, né? Sim. Ainda mais, por exemplo, já colocando na prática, né? Como chama o jogador ali? Denilson. Não, Estevão. O Estevão. O Wesley ajuda diretamente na parte ali de marketing, de gestão ali dele, né? Então, se você puder falar um pouco também sobre isso pra gente, da sua experiência com o Estevão, já deixando como, na prática mesmo como funciona. Cara, eu acho que isso é legal, que é um menino bom, assim, é um menino bom de coração, a família é uma família boa, então tem estrutura, então isso já facilita muito, né? Uma parte da equipe foi para Londres agora, né? Então teve uma parte da equipe que já foi lá preparar e também mostrar quem é o Estevão. Então, uma das coisas que nós fizemos no período, há pouco tempo, a gente fez um livro sobre o Estevão, quem é o Estevão. Então a gente apresentou o Estevão para os jornalistas, né? Então, eu acho que isso já facilita, quando o cara já tem uma base estrutural, assim, de familiar e tal. O problema, qual que é a questão? Ele fez 18 anos agora, né? Então, eu acho que uma das coisas, até ia te perguntar, cara, psicólogo, acho que isso é uma das coisas que está sendo cuidada nele, não? Então, eu acho que começa por aí. Outra coisa é a gente fazer as coisas no tempo certo. Então, ele só tem 18 anos, então a gente, questão de marketing, questão de vendas, e eu acho que ter produtos do Estevão, eu acho que tem que ser um momento ali, entendeu? Então agora ele vai se estruturar lá em Londres, né? Ele vai jogar o Mundial, depois ele vai se estruturar lá em Londres. Então a equipe já está fazendo toda essa caminhada. Então abrir conta, ver casa. Então a galera já está nessa caminhada lá em Londres. E vocês ajudam em todo esse processo também de gestão? Sim. Então vocês fazem além do marketing a gestão de carreira ali também, como que é? A empresa ela tem pilares, né? Então gestão de carreira, produção de conteúdo, novos projetos e educação. Essa parte de educação a gente ainda não está trabalhando, mas a gente trabalha nas outras, né? Então essa parte de gestão de carreira, de imagem, cara, desde tudo. Então se preocupar como que o cara fala, até rede social, produção de conteúdo e tal. Eu acho que hoje o jogador ele precisa estar ligado de, cara, eu preciso fazer um conteúdo. Eu acho que é muito mais difícil porque tem os talentos, né, que colocam a cara, falam, fazem stories, contam o seu dia a dia, e também tem aqueles que não. Então a gente também tem que ter um certo equilíbrio, né? Também o foco do cara é futebol, né? Claro, não tem que ser não totalmente o Fred, ali. né? O Fred da vida, né? Total. Acho que ali foi o maior boom que teve ali de jogador de futebol em rede social. O Fred Total. Era engraçado demais. Então eu acho já que o Estevão é totalmente o contrário, né? O Estevão bem tímido, né? Até para poder falar, para poder se comunicar, deve ter dado um pouquinho de trabalho nessa parte para poder melhorar. Sim. Então ele está sendo cuidado desde o começo. Tá bem cuidado. Em boas mãos. Sim. Mas o legal que você falou aí, que você deu o exemplo de várias pessoas que ajudam aí, vamos falar do Estevão, na gestão da carreira dele ali, né? Não só no extracampo, mas por outro lado, você deixa também ele mais livre para poder ele fazer mais o que ele realmente sabe fazer, né? Inclusive, eu tô lendo um livro que chama A Única Coisa, né? Que ele fala um pouco de como que a gente pode gerenciar o nosso projeto de vida fazendo a única coisa. Então ele fala, qual é a única coisa que eu posso fazer nesse momento que todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário. Então é você fazer o que precisa ser feito nesse momento, então de acordo com o seu propósito e a sua prioridade no momento, você vai conseguir ter resultado. Sim. Então o Estevão ali, falando dele, beleza, tem esse outro suporte, essas outras esferas que ele tem que fazer. Mas se ele tem algumas pessoas dando os caminhos para ele, com um bom suporte emocional, um bom suporte ali estrutural, faz com que essa única coisa que ele precisa fazer teoricamente, que é o futebol, seja cada vez melhor e lapidado, né? Sei lá, quanto tempo que um jogador joga no profissional? Uns 15, 18, 20 anos, mais ou menos isso? Cara, é pouco tempo, né? É pouco tempo. Alguns vão a mais, outros a menos, depende, o cara pode ter uma lesão séria e tal, então
é pouco tempo. Então, acho que o cara precisa estar focado ali 100% e também ter objetivo, né? Sim. Eu acho que até quando eu procurei o Giovanni, eu acho que foi também uma mudada de cabeça de tipo assim, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar porque eu estava com uma lesão, eu preciso evoluir porque eu sempre joguei bola desde pequeno, e aí eu acho que o esporte em si, não só o futebol, mas o esporte em si, faz a gente evoluir e faz a gente ser um pouco mais competitivo com a gente, e eu acho que isso traz disciplina, traz outras questões, e até leva isso para a carreira, para o profissional, né? Então, acho que quando eu procurei até o Giovanni para passar com ele e tal, fazer exames e com o Danilo para fazer a fisioterapia, foi para eu ter essa evolução, né? Então, e também isso tem que ser no amador também, né? No amador eu digo assim, eu quero jogar uma bola de final de semana, fazer uma corrida, e também com um cara igual o Estevão, que aí é muito mais profissional esse sentido. E é legal porque quando você tá perto de algumas pessoas que são referências em algumas coisas, independente do que seja, se seja jogador de futebol, Sim. seja dono de uma clínica, seja um empreendedor, seja alguém que é referência em alguma coisa, faz com que você também queira ser diferente também, que você queira melhorar. Então, assim, ali para vocês, lidar com atleta de alta performance faz com que vocês também tenham uma melhor performance. Total. Tanto no trabalho, tanto extra trabalho. E para você, o que seria alta performance? O que seu trabalho junto com o esporte muda na tua vida? Cara, eu vou falar um pouco até Bem abrangente, né? Sim. Mas eu vou falar até um pouco do contexto onde eu vivo no trabalho. Cara, eu convivo com gente, cara, que é fodida na música, que é fodida no futebol. Os diretores lá da agência são, caras que fizeram grandes coisas, caras novos, assim, porque, cara, sei lá, 35, 34 anos, assim, tem uma média dos diretores lá. Então, são caras que fizeram, assim, coisas que realmente é um exemplo e aquilo que... E conviver com esses caras no dia a dia, cara, é alta performance, né? Então, eu acho que há um tempo atrás, quando eu comecei a crescer um pouco na agência ali, eu vi que, caramba, cara, ou eu ando junto com esses caras, ou eu não vou conseguir. Não acompanho, porque não tem como. E a exigência também é grande, né? Então, acho que conviver com uma galera boa, assim, te faz evoluir. E eu acho que a alta performance, cara, entra muito com a palavra disciplina, e eu acho que entra muito com o foco, né? Eu acho que se você não sabe para onde você vai, cara, eu acho que isso é um grande problema, entendeu? E eu acho que, trazendo para essa parte de carreira, assim, eu acho que a gente precisa ter um foco muito grande para onde a gente quer ir. E aí, a partir disso, ir atrás, entendeu? E realmente deixar as coisas que não são relevantes de lado. É o fato de pensar grande e fazer o que precisa ser feito nesse momento, sim, né? Sim. Por isso que qualquer coisa mais importante que você precisa fazer para o resto ficar mais fácil e desnecessário. Se você tiver clareza disso aí, você chega onde você quer. Inclusive, nesse próprio livro, ele fala sobre o efeito dominó. Ele fala, por exemplo, se a gente fosse colocar uma peça de dominó do lado da outra, se a gente derrubasse uma, a gente ia derrubar as próximas, certo? Sim. Mas do mesmo tamanho. Aí ele coloca que isso seria uma progressão linear. Se a gente colocasse uma peça de dominó e a próxima seria 50% maior do que a primeira, a 11ª você estaria derrubando praticamente um jogador de futebol americano. A 20ª você estaria mais ou menos ali na Torre Eiffel. A 40 seria o tamanho do Everest. Uhum. E a 60 você estaria na Lua. Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gente conseguir acumular sucessos, acumular objetivos e tendo clareza de como fazer, claro que essas peças de dominó é difícil às vezes a gente enfileirar, né? Às vezes no nosso dia a dia tá meio obscuro. Mas se a gente sempre focar no que a gente precisa fazer nesse momento para poder fazer depois, a gente pode chegar no infinito, entendeu? Sim. Então, por isso a gente tem que pensar grande para chegar no grande. Às vezes é uma resposta que a gente não tem. Às vezes a gente quer fazer objetivos pequenos com uma resposta segura, mas isso acaba te bloqueando, né? A gente ter feito a clínica aqui também, no começo dá medo, né? Dá insegurança. Quantas vezes a gente ficou pensando, putz, será que é o momento? Será que não é o momento? Mas se a gente não tiver uma base sólida e não saber enfileirar essas peças de dominó e ter clareza nisso, a gente se limita.
Eu acho assim, não só ter disciplina, ter o foco, mas também tem que ter o lance da coragem também. Total. Tipo assim, ó, Exatamente. bate no peito e vai embora. Total. Porque senão, cara, ter não... medo de fracassar. Exatamente. Total. E o recomeçar é super natural. Olha Sim. quantas vezes na vida a gente cresce, perde e recomeça. Você já recomeçou? Eu várias vezes. Né? O fato de ter vindo para São Paulo também foi todo esse processo. Eu comecei do zero. E, cara, em um ano, eu tenho uma clínica. Sim. Poxa, isso daí Frente ao Allianz. é frente ao Allianz do time Total. que eu torço. Olha só, jamais iria imaginar uma situação dessa. Isso que é legal, né? Então cara? isso que é muito bacana. Então gratificante. foi mais ou menos isso que a gente estava conversando, que o Wesley também falou, que é o foco, a determinação, a disciplina. Porque se eu não tivesse, e também se eu não tivesse feito contatos, do jeito que eu fiz com vocês, jamais eu estaria aqui também. Poderia estar, mas não nessa velocidade que eu consegui. Entendeu? Não, eu acho que tem uma coisa, né? Cara, eu vim de uma família simples e eu acho que também você mudar um pouco um pensamento disso, cara, eu acho que em casa eu nunca tive um ensinamento, tipo assim, viver em alta performance, sabe? Eu acho que foi muito naquela de sobreviver cada dia, cada dia, cada dia. E aí, quando você vai crescendo, você vai querendo mais coisas, eu acho que coisas materiais ou até chegar em certos lugares, assim. E aí eu vi que realmente eu precisava dessa mudança de mentalidade, assim, sabe? E eu acho que o esporte traz muito isso, né? Eu acho que quando eu era menor, assim, eu era muito mais competitivo que eu sou hoje, mas acho que isso me ensinou um pouco a falar, cara, eu não quero ficar aqui, entendeu? E ter coragem, porque é difícil pra cacete, cara. Você pegar e mudar essa mentalidade e falar assim, cara, eu não quero mais estar aqui. De ter medo de fracassar, do que os outros vão pensar. Total, e às vezes fazer igual o podcast, vocês abrindo o podcast. Cara, tudo começa por onde tem que começar, então, para chegar a outros níveis e tal. Então, eu acho que também você ter coragem de mudar isso é bem difícil. Até eu já vi várias pessoas falando, né? E pra mim não fazia sentido. Aí depois você vai aprendendo. Cara, às vezes eu vivia com o meu quarto, com a minha casa muito bagunçada. Caramba, bagunçado. E aí eu vou levando o dia. E aí eu percebi que aquilo afetava o meu dia, cara. E aí eu comecei a me organizar melhor e deixar meu ambiente de casa melhor, porque eu precisava não ter essa bagunça no dia. E eu vi que quando tinha bagunça, meu dia não era tão bom, ou eu não conseguia ter uma qualidade melhor, uma performance melhor nos outros dias, ou no mesmo dia e tal. Então aí eu comecei a me preocupar com isso. Aí é a mesma coisa, alimentação, e aí depois de um tempo também a gente vai vendo, eu acho que eu tive um papel assim, eu fazia muito esporte, parei por um tempo e voltei, eu falei, cara, não, agora eu quero estar aqui, quero evoluir. E aí automaticamente também o esporte traz isso, né? Então ver mais o 360 da parada, entendeu? Então, acho que, cara, ver em casa sua bagunça, ver sua cabeça, começar a ler. Então, eu acho que a alta performance anda nessas mínimas coisas, assim, que talvez a gente ache que não é algo importante, mas sabe? É saber fazer uma coisa bem feita em várias esferas, né? Na esfera física, na esfera espiritual, a esfera pessoal, a esfera profissional, a esfera de relacionamento também. A gente saber... claro que às vezes a gente se dedica muito mais tempo em alguma coisa. Uhum. Às vezes a gente está estressado com alguma coisa, mas não quer dizer que às vezes isso está errado. Às vezes você sair fora da linha de base por algum período é importante para a gente poder, às vezes, criar ou conquistar um resultado maior. Sim. Mas às vezes a gente precisa voltar na linha de base para poder meio que cultivar de novo o que ficou para trás, para poder sempre estar seguindo adiante, né? Total. Então, acho que é isso, mas é uma mudança de mente, assim, meio mudança de chave, né, no caso. Não. Mas e lá na clínica de vocês, como que é a relação com o Denilson lá? Ele cobra bastante, porque o Denilson hoje em dia ele virou referência em várias coisas, né? Todo mundo lembra ele só na época do futebol ali, naquele lance contra a Turquia, mas ele vem crescendo e criando uma autoridade muito grande no meio social do jornalismo, no futebol ali, de comentarista, né? Inclusive agora ele tá na Globo. Sim. Como que ele ali como pessoa, ele exige bastante, ele cobra bastante por já ter conquistado bastante coisa? Cara, não, com certeza. Até uma coisa que a gente brinca internamente ali, né? Cara, quantas pessoas são pentacampeões do mundo, assim? Ou quantas pessoas têm um título de Copa do Mundo? E eu tô convivendo com um cara ali do lado, e às vezes a gente
sei lá, a gente que trabalha com futebol ou com alguém, né, do meio e tal, a gente ainda acaba se acostumando, e aí eu brinco com a galera e falo, mano, tem que se acostumar com uma parada dessa não, tá louco, cara. Eu fui uma vez num evento que tava o Cafu e o Denilson, né? E aí a gente viajou, tal, foi uma presença para uma marca, tal. Até é interessante falar, a gente foi fazer um evento que chama para Honda Motos em Manaus. E eles têm um campeonato que chama Copa Soulshiro. O Soulshiro foi o fundador da Honda, e aí eles focam muito nessa qualidade pro funcionário. Então eles têm um campeonato, não sei há quantos anos, internamente, masculino e feminino. E, cara, os caras levam muito a sério, porque aí os caras levaram até o Cafu e o Denilson para fazer essa presença lá. E aí é uma coisa que às vezes a gente se acostuma. Eu tava falando pra galera, eu falei, não dá pra se acostumar, tá do lado com esses caras, né? E eu acho que aí, falando sobre exigência, assim, eu acho que é dele uma exigência, né? A gente também faz a produção do podcast dele lá, então acho que ele exige bastante por isso. E também por ele estar muito tempo na comunicação, então ele exige mais ainda. E ainda vem exigência ainda do empresário dele, que é um dos donos. Então, que é uma pressão boa, assim, né? Então, e eu acho que isso é gratificante pra gente, né? Então, pra evolução nossa. Mas eu acho que não só ele em si, né? Eu tenho 2 exemplos, até eu tinha comentado com o Giovanni, que, cara, a gente tem um ex-jogador que até parou de jogar há pouco tempo, o Júnior Moraes, que jogou no Corinthians, ex-Corinthians, começou no Santos, viveu muito tempo na Ucrânia e tal, e a gente tava montando a palestra dele. E aí ele contou um pouco de como que foi e tal, pra gente pegar alguns insights e colocar na palestra, né? E aí ele pegou o período da guerra, né? Então ele pegou o período da guerra, então ele foi o cara que ele falava inglês, falava ucraniano, e os outros brasileiros não falavam. Então, quando houve a guerra, ele foi o cara que articulou tudo isso. Então, que foi atrás da embaixada, ligou pra galera aqui no Brasil para ajudar, para tirar a galera de lá para vir pro Brasil, tal. E aí ele, contando como que foi isso, ele falou, cara, eu tava no meu prédio, eu fui comprar pão, a gente se uniu todo mundo numa casa, ele foi comprar pão, e aí simplesmente caiu uma bomba do lado do apartamento dele, assim. Então, essa liderança dele foi muito forte, e uma das coisas que me impactou muito na palestra dele, que eu acho que entra nessa alta performance, eu vou até trazer uma resenha, a gente fica brincando, né, se a gente que joga amador, até uma galerinha que joga melhor, tem capacidade para jogar com esses caras que são os jogadores, e cara, não tem. Não dá. Não dá. Fisicamente é outro nível. A gente até brinca na resenha, mas não tem como, tá ligado? E eu acho que aí começa pela mente. Eu acho que esse é o grande diferencial. Que aí entra no papo que eu tava falando da guerra. Ele teve uma lesão muito séria no joelho. E aí ele teve que fazer uma cirurgia séria lá. Não sei o nome do problema que ele teve. E aí ele lembra que ele tava treinando. Ele fez a cirurgia. Depois disso, ele foi para recuperação fazer a fisioterapia. E aí, toda vez o fisioterapeuta ia bater lá no quarto do hotel, ele descia, e eles faziam a fisioterapia no corredor. E uma coisa que me pegou, que assim, ele falava que o fisioterapeuta batia na porta, ele abria a porta, ele tava com o cabelo bagunçado. E aí ele fala, cara, vou me arrumar e a gente sai para fazer fisioterapia. Ele tava com tanto foco e ganância, né, sendo ambicioso ali para conquistar, que ele pegou e falou, cara, vou cortar meu cabelo. Vou passar 0. E pra mim, cara, a vaidade, acho que nós homens, o cabelo, pra mulher também, mas... eu não acho. Por que será? Mas pede pra tirar a barba. Aí já é outro papo. E aí eu lembro, aí ele contando que ele falou que, cara, eu peguei minha família, a gente vai fazer um ritualzinho e eu vou cortar o cabelo. Passar 0. E quando ele contava isso pra gente montar a palestra, eu olhava e falei, tá maluco, eu não ia fazer isso nem ferrando. E aí, cara, pra mim o cara tirou toda a vaidade dele, porque ele quer focar na recuperação dele. E ele se recuperou. E aí, eu não vou dar o fim da palestra, né? Então quem quiser contratar, já fazendo o merchanzinho. Mas no final disso tudo, ele teve o resultado final foi aquilo que ele queria. Então, ele conseguiu um título já no final da carreira dele, depois ele veio pro Brasil, né, por causa da guerra. Mas, assim, cara,
a mentalidade do cara. Eu não teria essa mentalidade. E aí vem aquela resenha de, cara, a gente não tem noção de quanto o atleta é diferente, né? Então, esse é um dos casos, né, do Júnior Moraes. A gente trabalha também com o Jackson Foman, que é o goleiro que sobreviveu do acidente da Chapecoense. E, cara, até me arrepia, cara. Tá com aquele cara no dia a dia, assim, convivendo no dia a dia, é diferente. Além pelo acidente, parece que você relembra a história toda vez que você tá com ele. E outra coisa também é a mente blindada, cara. O cara, eu não lembro quantos anos ele tinha no acidente, mas ele era jovem, tipo, sei lá, no máximo 23 anos. Então, a superação que ele teve para mudar, para sair, não ser mais jogador, acabou a carreira dele de jogador. E ele teve que viver de outra profissão que ele não sabia o que ele ia ser. Cara, e ele tem alguma coisa diferente, que aí eu acho que é o lance do jogador. E como vocês trabalham com ele hoje em dia? Hoje o Jackson Fome, ele é palestrante, então ele tem o canal dele no YouTube. Ele trabalha com mídia social, né, publicidade, essas coisas, mas o foco dele é com palestra. Então ele acaba levando a palestra dele aí para outros lugares, assim. E aí a palestra dele totalmente motivacional e superação, cara, que é um negócio de arrepiar, assim. Então a gente faz toda essa gestão de carreira dele, né? Então, cara, como reposicionar ele tá fazendo o livro dele, agora tá nos Enfins, então daqui a pouco, provavelmente esse ano vai ter o lançamento do livro dele. Então a gente faz toda essa gestão de carreira, né? Então coloca o cara na TV, ele era um cantor, ele cantou pra... Aí, Danilo, dá pra vocês fazerem uma dupla. Danilo é cantor, você não sabia não? Não sabia não! Coloca a Danilo Medeiros no YouTube aí pra você ver. Então eu acho que a grande sacada é que esses caras têm uma cabeça diferente. E aí eu fico curioso, né? E, cara, como que é ter uma cabeça dessa, né? Como que é? E, cara, às vezes não tem explicação, cara. Simplesmente o cara é obstinado e é ambicioso pra conquistar as coisas dele. Você tá com essas pessoas, assim, de perto, é diferente, cara. Porque, vocês sabem, o André lá, Ramalho do Corinthians, é meu amigo de infância. E desde pequeno ele sempre foi muito dedicado. Inclusive, quando ele tava na Europa, também. Ele vinha nas férias pro Brasil. E, ele treinava, cara. Treinava, mantinha a dieta dele, não bebia, dormia bem. Ele tinha um relógio lá que ele ficava sempre calculando a variabilidade da frequência cardíaca dele. E isso, cara, é exemplo, né? Não é à toa que hoje lá no Corinthians todo mundo fala que ele é o chato ali, né? Que ele dá exemplo, ele que cobra a galera, ele que faz a caixinha. E eu garanto, na hora que ele sair, se aposentar e trabalhar em outra coisa, a base que o futebol deu de prioridade, de dedicação e atingir um objetivo, você acaba levando para tudo, né? Total. Eu tinha até comentado com o Giovanni. Eu, pesquisando na internet, apareceu uma propaganda de escola para futebol para adultos. Eu falei, o que é isso? Tem futebol para adultos também? E aí eu fui fazer uma aula grátis. Cara, você vê que ali o cara é amador, mas o cara quer evoluir, sabe? E aí eu acho isso muito foda e muito importante, tá ligado? O cara quer melhorar fisicamente, o cara às vezes não gosta também da academia, daquele ambiente preso, o cara gosta de jogar uma bola, e o cara, você vê que o cara quer evoluir, entendeu? Porque ali não é só um jogo, é um treino, tal, e eu achei isso sensacional. E eu acho que hoje também, acho que por causa da internet, essas coisas facilitam, ver a evolução, a gente quer evoluir, né? A gente quer crescer. E aí eu achei massa. Eu falei, cara, que legal isso aqui, cara. E aí eu acho que tá aí a evolução, né? Tá aí o ponto que a gente quer chegar em algum objetivo final. Assim, antigamente era, eu preciso disso aqui para sobreviver, até aqui, acabou. Consegui, tá bom assim, eu tenho minha casinha, até aqui, tá tranquilo. Agora não. Agora todo mundo quer melhorar, porque não dá para melhorar. Posso ir um pouquinho mais além. Total. Precisa dessa ganância, que não é uma ganância, no caso ser ambicioso. Ser ambicioso, né? De querer coisas melhores, querer dar uma qualidade de vida melhor para a família. Então isso é muito importante. E eu acho super interessante. A gente tem até um paciente que pratica essa escola, que é o Silvio, né? Então ele pratica, ele vai lá, ele mostrou como é que era o treino, bem legal. Cara, bem legal. Bem legal. E assim, eles dão uma vivência de profissional para um atleta que é amador. Total.
Todos os fundamentos e tudo. E tem um suporte também, né? Ele tem um suporte ali, ele tem um treinador, inclusive o treinador dele vai passar com a gente também, que tá com uma pubalgia, já foi ex-atleta profissional, já jogou na Portuguesa. Sim. E agora ele tem a gente também, ele tem o fisioterapeuta, ele tem agora o médico, mais pra frente ele quer passar com o nutricionista também, pra poder refinar cada vez mais. E hoje em dia, todo mundo faz esporte, né? E quer ostentar também. Pô, quantos amigos que você não olha no Instagram que coloca que treinou? A maioria. Ou não coloca, mas pelo menos tá treinando. Sim. E pelo menos alguém, todo dia você olha lá, o de hoje tá feito, o de hoje tá pago, não sei o quê. E acaba que também essa pressão aí social das pessoas algumas pessoas acabam meio pulando algumas etapas também no processo e querendo ser triatleta também. Às vezes sem uma base muito sólida, né? E acaba às vezes machucando. Mas buscar evoluir, buscar ter performance, a gente tem que ter uma base, tem que ter pessoas ajudando junto ali para poder ter longevidade no esporte, senão não dá. Total, a gente estava conversando antes, falando sobre hábito, que aí, quando eu procurei a melhorar, né, passando no nutricionista, passar no médico, era para realmente melhorar a qualidade de vida da minha parte, e aí também criar um hábito. Só que, cara, a gente trabalhando, aí a gente coloca desculpa, não sei o que e tal. E aí meu foco, não por causa de acordar 5 horas da manhã, beber água gelada, sabe, esses papos de coach, mas eu tenho um hábito. E aí eu tava comentando com vocês antes que faz um mês que eu tô treinando todo dia de manhã, cara. Todo dia assim, né? Eu gosto de treinar de final de semana, então, sei lá, de quarta e sexta eu acabo não indo treinando cedo, mas eu tô indo na academia todo dia, 5h30 e tô lá, cara. E eu percebi que isso, em um mês, eu criei um hábito. E aí eu pego, acordo de boa e vou treinar, tá ligado? E tá mais fácil. Tá muito mais fácil. Tem um livro que eu li uma vez, que eles, da Universidade de London, eles pegaram 260 pessoas, mais ou menos, que eles tinham que fazer exercício físico e alimentação, que não faziam, né? Tem um melhor exercício físico e uma melhor alimentação. E aí, eles tinham que fazer isso todo dia. E aí, eles foram ver em que ponto, mais ou menos, que aquilo ficou mais fácil para a pessoa. E aí, tem de vários dias até meses. E aí, eles concluíram nesse estudo que uma pessoa, para poder adquirir um hábito positivo, ele leva, em média, 66 dias. Então, às vezes, a gente fala assim, sempre de disciplina. Não, você tem que ter disciplina para poder fazer o quê? Não, realmente, você tem que ter disciplina, mas talvez só durante 66 dias. Porque depois de 66 dias, essa sua disciplina se tornou um hábito. E o hábito torna fácil o que antes era difícil. Sim. Eu também, eu tenho dificuldade de acordar cedo para treinar. Só que hoje, eu corro terça e sexta e final de semana. Terça e quinta e final de semana. Terça e quinta é um dia que eu já tenho que trabalhar cedo. E já é o dia da minha corrida. Se eu não treinar de manhã, eu não vou treinar. E eu fui forçado a aprender a acordar de manhã. Aí eu preciso fazer minha comida na segunda e na quarta-feira à noite, que é meu café da manhã. Então essa minha disciplina hoje, não é tanto mais disciplina, é mais hábito, já virou. Sim. Às vezes eu vou acordar mais tarde e eu vou, às vezes, pro trabalho e não treinei. Cara, tá estranho. Alguma coisa aqui tá faltando. E aí acaba que esse hábito deixa uma coisa muito mais fácil, muito mais automática. Sim. Você vai trocar marcha hoje em dia do carro, você não olha ali se vai passar a primeira pra segunda. Você já vai direto, porque já virou automático, já virou... Então o hábito, ele facilita essas coisas. Caramba, cara. E aí isso é bom, porque além do dia render... Cara, meu dia rende bem pra caramba. Meu dia fica bom o dia todo. E também eu não fico... Por causa do tempo, né? A primeira semana, cara, dava 6 horas da noite, eu tava morrendo de sono. Aí hoje em dia eu já tô bem, já faço minha rotina à noite e tal. E uma coisa muito louca, né? Em casa eu tenho muito problema com doce, cara. Problema com doce eu tenho muito problema. Mas em casa a gente tem o hábito, por causa do meu pai, a gente come muito bem. Então, por exemplo, cara, não tem muita besteira, eu não sou um cara de comer fast food direto. A minha questão realmente pode ser até a quantidade. Mas, cara, a gente come muito bem em casa. E é um hábito, cara. De anos, que aí, às vezes, quando eu vou no shopping, eu olho, sei lá, um McDonald's ou um lugar que tem um PF. Cara, eu vou no PF. Entendeu? E aí quero comer uma carne com arroz, legumes. Então isso é legal, que é um hábito muito antigo já meu. E aí também eu trouxe isso para a educação física, né? Vamos dizer assim. Então, cara, isso é bom pra caramba, assim, pro dia a dia, né? Para poder pegar um ganchinho, né, também, do que a gente está conversando de hábito e tudo, eu queria uma dica
até para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, para falar e contar um pouquinho, uma dica para quem quer seguir, para quem quer ter uma imagem melhor, repassar essa imagem melhor, onde possa gerar credibilidade, confiança, e enfim, tanto na parte de performance também. Qual a dica que você daria para quem está ouvindo, para quem está seguindo a gente? Cara, eu vou para um lado... Bem abrangente, né? Mas eu vou para um lado... se você está pensando em, sei lá, estar nas redes sociais, então postar, cara, posta, dane-se que os outros vão falar, posta. Hoje em dia é muito importante você mostrar isso. Acho que você mostrar o seu dia a dia e também você se impor de alguma forma ali, entendeu? Acho que se você tá com vergonha, faça. Acho que isso, já começando por aí, se você tá pensando em fazer isso. Pode ser, você pode trabalhar com qualquer coisa, mas comece a mostrar a sua rotina. Eu acho que isso é bem interessante pensando em rede social, assim. Eu acho que na prática, cara, tenta, vamos no dia a dia, tenta mostrar sua rotina de alimentação, o seu dia de corrida, quando você vai treinar, por que você está indo treinar, porque isso também traz identificação pro outro lado, assim. Então, acho que nessa parte de rede social, sabe? Parte de imagem, cara. Imagem, né? Acho que pensando aqui... cara, uma coisa que eu tô aprendendo, né? Não aprendi, tô aprendendo e a gente tá entendendo bastante no mundo ali. Cara, autoconhecimento, assim. Eu acho que você deve buscar bastante em si. Eu acho que, cara, fazer uma terapia, assim, seria bem interessante, assim. Que eu terapia, acho que, ler livro, né? Ler livro e tal. Então, acho que para esse caminho, assim. Uma outra coisa que eu posso falar cara, acho que você falou de livro, acho que estude bastante, cara. Acho que antes de você fazer qualquer coisa, estude bastante. A gente tem um ritual lá na empresa que a gente sempre tira 20 ou 30 minutos antes de uma reunião, cara, para estudar aquela apresentação. Às vezes a gente sabe de cor, mas, cara, vamos estudar, vamos falar. Eu acho que ver os mínimos detalhes, isso acaba entregando para um cliente uma coisa que às vezes ele nem imagina, assim, sabe? A gente trabalha lá com uma base de dados, né? Então, a gente acaba indo muito baseado naquilo que a gente está falando. Então, acho que isso traz uma credibilidade legal, assim, sabe? E aí, eu acho que nessa parte de estuda os mínimos detalhes, que aí eu acho que você vai amadurecer e evoluir, assim. Entender todo o processo também, né? Curtir cada momento, cada processo, porque às vezes a gente fica só almejando o que é grande e às vezes a gente já atingiu aquele grande e acaba não ficando tão feliz com aquele grande que você conquistou e já quer outro, né? Sim. Aí meio que você vira um serial killer de sucesso, vamos dizer assim. Você toda hora tá almejando um sucesso, na hora que você atinge alguma coisa, você já quer outro e acaba você não curte o momento também, né? Sim. Então acho que você curtir o momento que você tá, independente se tá bom ou ruim, ou aprender a valorizar o processo, ele é fundamental. Porque Sim. senão você nunca vai ficar bem consigo mesmo. Sim. Você sempre vai querer uma meta diferente para poder, na hora que eu chegar naquilo que eu vou estar bem. E acaba que às vezes a vida vai passando e você não aproveita, Sim. né? Eu vejo na parte médica, vários colegas médicos também, a gente tem que estar na faculdade. Depois de estar na faculdade, a gente tem que formar. Depois que a gente formar, a gente tem que fazer residência. Depois que a gente fazer residência, a gente tem que ou criar consultório, ou fazer alguma outra coisa. Então acaba que se você não vai aproveitando cada momento, cada hora vai ser uma coisa. Sim. Né? É um balde de desejo ali que se você não ficar feliz ou curtir o desejo que você está conquistando, cara, não faz bem. Não faz. Eu acho que também a última coisa, né? Eu acho que o Danilo tinha comentado antes sobre as relações. Cara, relacionamento. Cara, é um negócio que é difícil você manter, só que você precisa manter. Cara, chamar o cara pro café, trocar uma ideia, manter isso. E eu acho que fazer novos relacionamentos, tá? Em lugares que te levam para outro nível, assim, né? Então, eu vejo que minha trajetória ainda curta, né? Tenho 29 anos, mas eu vi que eu me baseei em relacionamento e isso alguns caminhos deram certo. E isso é uma forma boa de aprender, né? Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa já passou por o que você está querendo passar. Ela pode te dar alguns atalhos ali. E você aprender com o erro dos outros, com o acerto dos outros e com alguém
mais experiente, já vivenciou aquilo, você pode às vezes pegar até a mesma direção ou olhar alguma outra forma e em uma direção oposta, né? Entendeu? Então eu acho que relacionamento nessa parte é fundamental. Não, com certeza. Assim, geralmente a gente costuma aprender com o erro, né? Uhum. Eu errei, eu sei que aqui não serve, vou seguir outro caminho. Mas se você tem a chance, a possibilidade de pegar uma experiência, uma troca de ideia, uma troca de uma comunicação bacana, poxa, eu acho que isso faz toda a diferença. Tá? Porque, por isso que é importante você saber com quem você vai andar. Não é, porque é legal, que é uma turminha, não. Mas aquela turminha vai te agregar em quê? Sim. Parece um pouquinho egoísta, se você for analisar, mas não é. Isso daí faz parte do seu crescimento. Você precisa estar andando com pessoas que te agregam. Poxa, mas o fulano tal, uma pessoa mais simples. Cara, mas aquela pessoa simples tem uma lição de vida que pode te mudar. Tá? Não só em nível de econômico que eu estou falando, mas quem pode realmente agregar alguma coisa na vida da pessoa. Né? Total. Eu também trabalho com vendas lá, né? Às vezes a gente julga pela aparência. Cara, esse é o pior erro que tem, cara. Então a gente já teve grandes negócios ou grandes coisas aconteceram por causa de a gente dar atenção para todo mundo ali, né? Tem esse caminho de não julgar a pessoa, né? E aí eu acho que isso é também um dos caminhos aí, acho que não julgar e ter um relacionamento bom com as pessoas, lidar com isso, esquentar esse relacionamento para que e todo mundo se interesse por alguma coisa, tá? Então acho que esse papo de tipo assim, cara, é por interesse, não é por interesse. Mas assim, óbvio que você não pode ser um cara mau caráter, mas acho que tudo tem um interesse entre ambas partes. Então eu acho que deixar bem claro essas coisas e relacionar as coisas fluem. Assim. Bom, então tá bom. Acho que a gente está finalizando. Acho que foi muito bom o nosso papo sobre trazer o esporte para nossa vida, né? Aprender com o esporte, usar o que o esporte ensina, né? Que é você tá sempre lapidando uma habilidade, algum treino para poder evoluir e ter uma meta. Então, você ter uma meta, tanto pensar grande, uma meta grande, mas fazer pequenas metas no meio ajuda bastante a você atingir seu objetivo. Inclusive, falando agora, me lembrou uma coisa. Teve um estudo de psicólogos que eles dividiram alguns alunos, que eram umas crianças. E eles tinham que pensar, um grupo ia pensar no 10 na prova, e outro grupo ia pensar o 10 em cada estudo. Meu estudo aqui hoje vai ser muito bom. O meu estudo de amanhã vai ser muito bom. Não só visualizar o 10 no dia da prova, visualizar o 10 em cada processo. E aqueles alunos que pensaram no 10 em cada processo, que se dedicaram ao máximo em cada dia que estudaram, a nota dele foram maiores. Então, eu particularmente, o esporte me ensina isso, sabe? Eu sempre tenho uma meta futura de correr uma maratona, mas eu sei que agora não tá perto, não tá tão longe. Mas eu tenho umas provas de 15, umas provas de 21, que faz eu ficar melhorando meus treinos, tá? Na minha rotina de treino, na minha disciplina, o meu hábito, que se eu manter isso, eu tenho certeza que eu vou chegar lá no 42. Agora, se eu só pensar no 42 e não ficar pensando na minha rotina diária, que está muito distante, fica mais difícil. Sim. Né? Então, eu acho que o esporte ensina bastante isso pra gente levar em todas as esferas da vida, é você valorizar o processo, ter uma meta muito grande na frente, você não vai saber todas as respostas, às vezes, você precisa ter coragem, que é o que você falou, para poder dar o próximo passo, ter um bom relacionamento, isso com certeza a gente consegue chegar. Com certeza, né? Sim. Então, pra gente finalizar, Esdras, o Danilo, se quiser falar mais alguma coisa também, falar sobre como que você pode ajudar as pessoas, aí os atletas que se quer te pedir um auxílio para você fazer uma gestão de marketing, as pessoas que querem melhorar os hábitos, como que você resumiria aí para eles, no final? Se quiser falar depois também, Danilo. Cara, se você é uma marca que está aqui ou tem interesse, alguma coisa assim desse tipo, nos procure, né? Eu acho que a gente consegue fazer algo bem qualificado, a gente é muito forte no futebol. Pensando, acho que, cara, relacionamento, acho que base principal. Eu acho que essa coisa, cara, de você realmente
cuidar desses detalhes. Então, a bagunça em casa, cara, arruma a bagunça em casa, arruma a cama quando acordar, leva isso. Terceiro ponto, cara, a relação com as redes sociais. Principalmente você que é mais novo, você tem mais jeito do que talvez alguém que seja mais velho ou aprendeu a lidar com a internet. Então, eu acho que você pode crescer de uma forma que você não imagina, entendeu? Então, acho que tá o TikTok, tá o Instagram aí pra gente evoluir nesse sentido. Eu acho que também seja o mais orgânico possível, então pensar, sendo direto, assim, dicas, seja o mais orgânico possível, mostre o seu dia a dia, ou o que você achar interessante da tua vida. Sempre tem alguém que vai se identificar nesse sentido. Aí, falando com o atleta, cara, estude, cara, tem uma base forte nesse sentido. Cara que é novo, tem uma base forte. Cara, e saiba se comunicar. Eu acho que hoje o segredo é a comunicação, assim. Então, não pense em quantidade, mas pense em qualidade nessa comunicação. Bom, então, para poder encerrar, deixa as suas redes sociais para poder seguir, da sua empresa, que eu acho que, assim, foi um papo bem bacana, que a gente foi mais além do que o esporte, né? Que o esporte traz disciplina para a nossa vida e a gente conseguiu linkar um pouquinho a ideia do esporte na nossa vida. Então, isso aí foi bem legal, em relações interpessoais, relações de trabalho, tudo, enfim. Deixa suas redes sociais para a galera aí seguir e você trocar uma ideia. Fechado. E fechar novas parcerias. Sabe? Sim, isso. Esdras Vilas, underline no final. Esdras Vilas, no underline no final. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá. Você vai ver também um pouco do meu dia a dia aí, do trabalho aí, de tudo que eu faço. Então, é isso. Então, valeu, pessoal. Obrigado, Esdras, mais uma vez. Tamo junto. Pela parceria. Sabe que você pode contar com a gente aí pra tratar, inclusive, dessa panturrilha que eu tô sabendo. Eu tô sendo vagabundo nessa parte aí, ó. Obrigado por ouvir a gente. Compartilha aí se você gostou, se tá curtindo o que a gente vem falando. Hoje foi o nosso 3º episódio. O 4º episódio vai ser legal também. A gente vai trazer o médico do Corinthians, do futebol feminino. Vai ser interessante a gente falar do esporte feminino. Inclusive, o ano que vem tem a Copa do Mundo. Trazer como que funciona o organismo da mulher. Acho que tem bastante coisa pra gente poder trabalhar. E segue o nosso podcast aí, beleza? Obrigado, viu? Redes sociais, Spotify, YouTube, em breve TikTok e Instagram. Valeu! Tamo junto.